E o poeta hoje é Paulo Freire. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Seja bem-vinda à Rádio Paulo Freire, que a lindo. nossa rosa. Obrigada, professor Zé Mário, muito bom, muito obrigada. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro de 2019 e começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo do 6º período da UFPE. E eu sou Felipe Silva, estudante de rádio e TV do 1º período da UFPE. E eu convido você a ficar acompanhando com a gente na nossa programação até 1h da tarde, aqui na rádio que fazemos juntos e juntas. E a gente lembra também que você pode acompanhar o nosso programa tanto pela frequência 820 AM, como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Bem, gente, a divulgação científica é um tema que está cada vez mais em pauta no nosso país. Fazer ciência, na verdade, está igualmente cada vez mais importante e, ao mesmo tempo, mais difícil. Os cortes das verbas destinadas ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações têm preocupado acadêmicos, pesquisadores e a sociedade em geral quanto ao futuro incerto da produção científica no Brasil. 90% de toda a pesquisa brasileira depende das universidades públicas. Por isso, a tamanha preocupação em fazer entender a importância prática daquilo que é pesquisado no Brasil. Como isso nos afeta? E é justamente por isso que hoje vamos conversar sobre um projeto de divulgação científica que visa discutir de forma acessível a importância da ciência na vida de todos nós. É o Beba com Ciência, que entre um gole de cerveja e outro acontece em bares daqui do Recife e conta com apresentações de professores, pesquisadores e pessoas envolvidas nessa área, né? E é encampado pelos professores da UFPE, Pedro Nunes, Rafael Lousada e Augusto Santiago. Por isso, conversamos com Pedro Nunes, professor do Departamento de Zoologia da UFPE e organizador do projeto Beba com Ciência. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Queria agradecer bastante o convite, a oportunidade de estar podendo falar um pouco sobre o projeto. É um projeto que a gente vem tocando, na verdade, em várias mãos. Além de mim, do professor Rafael Lousada e do Augusto Santiago, que foram mencionados, a gente tem também um grupo bastante grande de alunos, ex-alunos da UFPE, alunos de graduação e pós-graduação. O Rafael Brandão, a Jéssica Borba, o Marques Lima, o Williams Martins, Arthur Cabral, a Ana Virgínia e a Patrícia Marques, que vem ajudando bastante a gente também. A gente trabalha num grupo bastante unido e bastante colaborativo. Que ótimo. E também contamos com a presença do mestrando do Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental da UFPE, Rodolfo Lima. Boa tarde, Rodolfo, que vai falar um pouco com a gente sobre a questão da divulgação científica também. Boa tarde, vamos colaborar também junto e ver o que a gente extrai a partir disso. Vamos lá. Pedro, o que é o Beba com Ciência? Então, o Beba com Ciência agora a gente apresentou ele como um projeto de extensão aqui na UFPE também. Surgiu, na verdade, há um ano e pouco atrás. A gente está comemorando um ano agora, eu acho. E foi muito inspirado num evento internacional que é o Pint of Science, que é um evento que ocorre agora, acho que em mais de 80 cidades do mundo, mais de 80 cidades do Brasil, em vários países do mundo. E eu sou também da organização do Pint of Science em Recife.
E daí, depois da edição do ano passado, que foi a primeira em Recife, a gente teve uma busca muito grande, principalmente de alunos da UFPE, que gostaram muito da ideia do evento, mas achavam que os bares que o Pint of Science estava sendo oferecido eram bares para pessoas de maior poder aquisitivo. Eles tinham dificuldade, por exemplo, de consumir nos bares. E vieram falar com a gente sobre a possibilidade de fazer isso em lugares de mais acessível para o pessoal, para estudantes e pessoal de mais baixa renda. E a gente então começou a buscar bares mais acessíveis, que vendam cerveja de litrão ao invés de os pints de cerveja artesanal. E deu super certo. A gente juntou esse grupo aí de professores, alunos, ex-alunos da UFPE, e estamos fazendo um evento então de divulgação científica, levando ciência de ponta, ciência feita geralmente nos muros das universidades aqui de Recife, né? Na UFPE, na Rural, na UPE e outros centros científicos, para falar sobre ciência de uma forma acessível em bares populares, em bares mais acessíveis também. E a ideia é falar para quem está no bar, tomando uma cerveja, comendo um petisco e, de repente, tem alguém falando sobre ciência, algo que geralmente não está acessível como deveria estar para a maior parte das pessoas, ou para todos, na verdade, né? Essa é a ideia do Beba Consciência. Não adianta falar de forma acessível também se o lugar, né, onde acontecer essa fala for também um lugar acessível, né? E, Rodolfo, eu queria saber de você qual a importância dessa divulgação científica, de projetos como esse, como o Beba Consciência. Eu acho que isso faz importante, principalmente na época de hoje, onde a gente está dentro de tantos conflitos e principalmente onde o próprio conhecimento, de certa forma, está sendo até negligenciado, como alguns episódios que a gente viu até então. E para uma questão também de proximidade. Muita gente não tem uma visão muito próxima, muito empática com a comunidade científica, até porque, até para quem ingressa, para quem entra na academia como graduando, até pós-graduandos, é uma comunicação até um pouco complicada e um pouco densa. Você fica imaginando para quem está do lado de fora. E principalmente na situação que a gente encontra hoje, você tentar fazer com que essa comunicação saia daquele meio tão restrito e tão homogêneo para que seja englobado dentro de um meio mais abrangente, mais público, faz com que você comece a fazer da população ter mais empatia pela ciência e também para observar a relevância de quem trabalha dentro das universidades, principalmente nas universidades federais, né? Até porque você vê em algumas discussões, até algumas revoltas de pessoas querendo trabalhar os profissionais pesquisadores federais como funcionários públicos padrão que você encontra, por exemplo, no Detran, sabe? Que faz uma prova comparado a um pesquisador que ele passa mais de 10 anos de formação para poder ter um cargo, e ainda assim ele tenta colaborar muito com a comunidade. Entendi. Por que vocês criaram esse projeto? Na verdade, foi essa demanda que surgiu e também um reconhecimento nosso, né? A gente identifica que a gente tem um problema muito sério de levar a ciência que a gente faz aqui dentro, em vários níveis, ciências biológicas, exatas, humanas, sociais, etc., para a comunidade em geral. E a gente identifica que isso é um problema que hoje a gente talvez esteja sentindo isso mais gravemente, né? A gente vive uma fase agora de descrédito científico, às vezes até liderado e conduzido pelo poder público e por interesses políticos, né, vamos dizer assim. E isso acaba dando certo principalmente por causa da falta de formação científica básica da população em geral, né? As pessoas têm dificuldade de entender a importância da ciência, do cientista e como que a ciência está em quase tudo, né, que se faz, na verdade em tudo que se faz, no que a gente come, na transmissão de uma rádio, em qualquer coisa do tipo, a gente tem resultados da ciência. E as pessoas têm dificuldade de enxergar, de reconhecer isso. E daí a gente entende que esses projetos de divulgação científica, o Beba Consciência, o Pint of Science e vários outros que estão surgindo pelo Brasil, são fundamentais para levar para a pessoa que não está diretamente envolvida com a ciência, que não faz ciência, não é produtora de ciência, não é um cientista, mas para que essas pessoas entendam a importância que essas pessoas têm na sociedade, que a ciência não é algo de outro mundo, que os cientistas são pessoas normais como outra qualquer, que ganham mal, ganham pouco, têm dificuldades de captar recurso para trabalhar
e que mesmo assim fazem coisas bastante interessantes. E aqui, às vezes, o seu vizinho, do lado, a pessoa mora aqui a 100 metros dos muros da UFPE e não sabe o que está acontecendo aqui dentro dos muros da Rural, dentro dos muros da UPE e nas outras universidades do Brasil todo, né? E era justamente isso que eu queria saber. Você tocou num tema importante. Como fazer com que esses projetos de divulgação científica, com esses projetos que acontecem dentro da universidade, saiam somente do campo da universidade e cheguem até a população em geral? Rodolfo. Como fazer com que esses projetos de divulgação científica, que muitas vezes ficam restritos ao ambiente em geral, né, ao ambiente acadêmico, eles cheguem até a população? É claro, o exemplo do Bebê a Consciência é um exemplo, o Pint of Science é outro, mas além desses eventos, como é que fazemos com que essa informação, esse conhecimento chegue até o público em geral? Recentemente eu li um livro muito interessante, pelo próprio Pirula, conhecido, que ele fez esse trabalho junto com o Reinaldo Lopes, que é jornalista de divulgação de conteúdo científico. E também recentemente eu tinha lido outro livro chamado de Capital Ecológico, que ele fica falando de estratégias em se você tratar de biodiversidade, tentando ganhar o máximo, poluindo menos. E nas duas situações que eu estava vendo era o seguinte: tentar unir o melhor de dois mundos. Gente que quer conseguir produzir mais, com maior ciência, e gente que quer produzir mais ciência de forma mais cooperativa, mais unida com outros grupos e núcleos. Eu acho que começar a fazer com que outros departamentos fora da academia, outros departamentos que ele por si só são muito mais próximos das pessoas no geral, junto com a própria ciência, que até então é um pouco mais distante, não só pelo fato das pessoas não terem tanto interesse em se aproximar tanto, mas também pelo fato de que realmente é uma comunicação totalmente diferente. Eu acho que pode ser a principal iniciativa que a gente poderia ter hoje para poder evoluir esse tipo de discussão, já que principalmente você vê que algumas universidades, certos professores, eles demonstram um pouco de desistência quanto a isso, pelo famoso argumento de Einstein, que ele fala que é difícil você ensinar uma pessoa a cozinhar se ela não sabe o que é o fogo, uma panela e o fogão. Né? Exatamente. Você tem esse conhecimento de base, é muito difícil você fazer uma comunicação que para a pessoa vai ser cabível e agregar esse tipo de coisa. Mas eu acho que você trazendo essa proximidade da comunicação de ciência com pessoas ou com os departamentos que as pessoas passam a agregar mais confiança, ou que eles dão mais voz e que eles têm um consentimento de que podem estar fazendo comunicação mais séria, possa ser a principal estratégia. Certo. E, gente, a gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa, mas antes disso, a gente lembra que você que está ouvindo a Paulo Freire na 820M também pode acompanhar a gente pelas nossas redes sociais. A gente está com a transmissão ao vivo no Facebook, facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire, né, Felipe? Exatamente. A gente queria agradecer as pessoas que estão interagindo com a gente. Arthur Cabral, José Alaildo, Ana Dulce, um grande abraço para vocês. A gente vai fazer a nossa pausa agora, são 12 horas e 14 minutos e você está ouvindo a Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. A gente está contando agora com a presença do professor Marcos Costa Lima, do Departamento de Ciência Política e diretor do Instituto de Estudos da Ásia. Bom dia, professor Marcos. Bom dia, Paula. É uma grata satisfação, é um dia para ser celebrado e lembrado por todos que fazem a universidade e para a cidade do Recife, para o estado. Essa rádio que será e já é uma conquista, né? E um espaço de resistência do pensamento democrático. Vocês estão de parabéns por isso. Eu sei que é uma luta muito grande, vocês do Departamento de Comunicação estão levando à frente desde do programa Fora da Curva, então meus parabéns e que ela tenha longa vida. E nós agradecemos o seu apoio, seu incentivo, sua colaboração constante aqui ao nosso grupo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente vai conversar agora com a professora Eliette Santiago, que é professora do Centro de Educação da UFPE. Professora Eliette, desde a campanha eleitoral, o então candidato Bolsonaro promete, usando as palavras dele, varrer, entre aspas, Paulo Freire da educação. A senhora acredita que isso é possível? Olha, eu acho que isso pode reduzir o vigor, mas não acho que a gente possa varrer ideias.
Acho que ideias, elas são para serem pensadas, distribuídas, vividas, vivenciadas. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Ecoideia. Estamos conversando sobre divulgação científica com um dos organizadores do projeto Beba Consciência, Pedro Nunes, e também com o mestrando do Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental da UFPE, Rodolfo Lima. E antes de continuarmos, eu queria lembrar que você também pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar @Rádio Paulo Freire no Instagram, Rádio Paulo Freire UFPE no Twitter, e no Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. 69% dos jovens acreditam que a ciência traz muitos benefícios para a humanidade. E para isso, eles desejam maior investimento por parte do governo na produção dos saberes, mesmo em tempos de dificuldade econômica. Os dados são pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública, da Ciência e Tecnologia, INCTP. Pedro. INCT. Isso, exatamente. Pedro, como você avalia esses dados? Eu fico bastante feliz. Eu acho que é super importante a gente ter a população, de uma forma geral, reconhecendo a importância da ciência, em especial os jovens, né, que em breve serão aí as pessoas que vão tomar as decisões políticas e científicas no país. E eu acho que é importante esse tipo de trabalho que a gente faz de divulgação científica e que se faz em vários lugares do Brasil, para que as pessoas reconheçam também as diversas nuances da ciência, né? Em geral, eu acho que as pessoas que respondem da importância da ciência, muitas vezes associam a ciência com a ciência aplicada, aquela ciência de ponta, né? A ciência que vai eventualmente curar o câncer, que vai levar o homem à Lua, a Marte e fazer grandes avanços tecnológicos, que é fundamental, é super importante também. Mas a gente precisa lembrar todas as pessoas que para chegar nessa ciência aplicada, nessa ciência de ponta, tem muita gente fazendo o que a gente chama de ciência de base, que muitas vezes as pessoas não reconhecem como importante e como merecedora de investimento. E como o nome diz, é a ciência de base. Se você tira a base, a casa cai. Você não consegue chegar no telhado da casa sem construir a fundação, né? A gente precisa investir primeiro numa fundação sólida para depois fazer o telhado, colocar eletrodomésticos. Se a fundação cair, não adianta nada você tentar investir numa televisão bonita se a casa não está bem sustentada numa fundação firme, né? Importante lembrar de onde está essa ciência, né? E a gente estava conversando sobre isso no intervalo, que a ciência está em todo lugar, né, Rodolfo? Eu queria justamente saber sobre isso de você. Onde está a ciência? Então, a ciência você pode implementar na própria sociedade. Tem alguns debates que falam que uma sociedade ela começa a se formar a partir da comunicação, mas tem outros que argumentam que ela começa a se formar a partir da ciência, que é quando você começa a ter conhecimento, que você começa a fazer um desenvolvimento de uma cultura. Até porque a gente começa a pensar em ciência apenas como aquela ciência do meio de ficção científica, do laboratório e tal. Mas não, todo debate, discussão, retórica, avaliação, observação de resultados, tudo isso é uma observação de ciência. Uhum. Então, se a gente começar a pensar onde é que a ciência está sendo implicada na nossa vida, a gente tem que considerar que a gente vive ciência. Uhum. Tudo que a gente é baseado em ciência. Certo. E, gente, a gente tem outro dado aqui que contrasta um pouco com justamente essa pesquisa que a gente trouxe agora. Porque, como a gente sabe, né, recentemente o governo ele fez enormes cortes em várias partes, especialmente na área da educação e pesquisas. Uma dessas foi no CNPq, que é o Programa de Bolsa de Iniciação Científica Brasileiro. O setor ele sofrerá uma redução de 90% em 2020 e o montante destinado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, neste ano já está esgotado. A partir de novembro não haverá mais verbas para pagar as 84 mil bolsas que são custeadas pelo órgão. Professor, como você avalia esse quadro, esse atual quadro de investimento na ciência no Brasil? É catastrófico, né? É algo, no meu entendimento, eu até poderia chamar isso de um equívoco do governo federal, no momento em que você precisa de crescimento, retomar crescimento, gerar emprego, reerguer a economia, você
abrir mão exatamente do investimento em ciência, tecnologia e inovação. Me parece bastante equivocado. Eu só não digo aqui equivocado porque faz parte de uma estratégia muito bem pensada e que não envolve exatamente a retomada do crescimento, envolve, na verdade, o sucateamento da ciência, tecnologia e educação no Brasil. Então, na verdade, não há um equívoco, é uma estratégia deles que vem funcionando, infelizmente, porque para mim, na minha visão, isso é um suicídio intelectual do nosso país. É uma estratégia muito bem articulada, mas muito bem pensada não é, porque no futuro todos nós dependemos da ciência, todos nós vamos sofrer com esses cortes na ciência. Sim, eu digo muito bem pensada para os interesses deles, né? Não para os interesses do progresso do país e crescimento intelectual, científico e soberano, autonomia do país no futuro médio, curto prazo. E já engajando nessa pergunta, infelizmente muitas vezes a gente não vê uma indignação por parte da sociedade sobre os cortes. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que isso está muito ligado com a falta de educação científica da população média brasileira. E eu acho que isso é um ponto onde nós, cientistas, de uma forma geral, falhamos bastante. A gente muitas vezes consegue bons resultados científicos, consegue atingir revistas de qualidade e etc., mas falhamos em conseguir convencer a população média em geral, aquela pessoa que não está ligada diretamente com a produção da ciência, da importância disso. Eu acho que esses projetos de divulgação científica são fundamentais nesse sentido, de fazer com que as pessoas se levantem, se revoltem e em um primeiro momento reajam a esse tipo de corte e de ataque do governo à ciência, à tecnologia e à educação, e em um segundo momento que escolham candidatos, governantes que valorizem esse tipo de coisa, né? Ciência, tecnologia e educação são pedras fundamentais para o crescimento básicas, do país. Exatamente. Lembrando que tem que se lembrar que isso também prejudica a formação de profissionais, né, de referência, que são porta-voz de notícias que a gente leva. A gente não quer ficar recebendo notícia de palpiteiro, né? A gente quer receber notícia e até quer receber aval e referência de pessoas que elas são credenciadas na área, são pessoas que ela tem carga naquela formação, né? Se a gente tem esse corte, a gente começa a prejudicar também os porta-voz de notícia do nosso país. Então, da importância também justamente essa pergunta que eu quero fazer para vocês. O que vocês acham, Rodolfo, primeiramente, da importância de incluirmos no ensino básico, né, um incentivo à produção de projetos científicos, de pesquisas científicas? Se a gente tivesse essa noção se no ensino básico já a gente tivesse essa noção da importância da ciência, como é que você enxerga isso, Rodolfo? Eu acho que só teria a acrescentar que, de toda forma, apesar de você saber que não vai ser 100% dos alunos que vão realmente filtrar aquilo, que vão realmente absorver aquilo de forma duradoura, mas esse tipo de educação, principalmente no ensino básico, acho que é a principal época que a gente pode acrescentar alguma coisa para formar cidadãos, né? De vez em quando a gente fica pensando que eles não vão ter tanto reflexo porque, de toda forma, a criação de casa ou a criação fora de casa pode acabar suprimindo esse tipo de formação. Mas eu acho que acrescentar sempre em cima disso é vital. Até porque quando a gente encontra uma pessoa que ela consegue atuar, formar um projeto e faz um diferencial em cima disso, você vê que geralmente é a partir de uma influência que ela teve bem a priori. É verdade. Pedro, para finalizar, diz pra gente o que pode ser feito a nível nacional e o local para ressaltar a importância da divulgação científica no Brasil, no país. Olha, eu acho que a gente tem várias formas de fazer isso, né? A gente está buscando, com o Beba Consciência, levar isso para os bares. Tem gente levando isso para as ruas de várias formas. Como você mencionou, Roberto, para as escolas é super importante, né? As pessoas começarem a atuar na formação inicial, na formação básica do ensino médio, para fazer com que essas pessoas, se não optarem por fazer ciência, que valorizem e reconheçam a importância da ciência. Um dos organizadores aqui do Beba, ele é professor hoje do ensino médio da rede pública do estado do estado de Pernambuco, e a gente sabe que ele tem atuado bastante nisso. Falta mais gente atuando dessa forma, né? Ele é uma pessoa que fez mestrado na UFPE, no programa de Biologia Animal, o Arthur Cabral, e hoje vem trabalhando como professor do ensino médio em Pernambuco. Então, esse tipo de gente que tem uma formação científica e volta e agora
tá atuando no ensino de crianças e adolescentes é super importante, né? Porque você traz uma visão mais completa sobre o que é ciência, sobre o que é ser um cientista e fazer ciência no Brasil, para essas crianças que eventualmente podem se tornar cientistas no futuro, e se não se tornarem cientistas, pelo menos serão pessoas que valorizam e vão lutar e buscar uma melhoria da ciência no país, seja votando ou cobrando isso na rua de forma mais ativa. Rodolfo, mesma pergunta para finalizar. A nível nacional e local, como a gente faz, o que pode ser feito para ressaltarmos a importância da divulgação científica no país? Eu acho que inicialmente projetos como o que Pedro engaja, né, são bastante relevantes. Mas principalmente é aquilo, a gente tentar aproximar os eixos, aproximar os dois grupos, fazer com que a comunicação que a gente tem dentro da academia seja uma coisa mais aberta e fique englobando as pessoas de fora. A gente pode até culpar de vez em quando que quem está do lado de fora não valoriza a ciência. Stephen Hawking até de vez em quando ele criticava esse tipo de coisa. Mas também tem que se lembrar que dentro da academia tem gente que acha que não vale tão a pena você conversar com quem tem do lado de fora. Então acho que a gente tem que observar essas tantas coisas. Não só as dificuldades que estão por lá, mas também as barreiras que a gente coloca aqui dentro. Verdade. E esse foi o programa Ecoideia. Hoje conversamos sobre divulgação científica com Pedro Nunes, professor do Departamento de Zoologia da UFPE e organizador do projeto Beba Consciência. Pedro, pode passar um pouquinho das redes sociais do projeto pra gente e falar? Claro. Bom, a gente está nas principais redes sociais, no Instagram e no Twitter, @BebaConsciência, tudo junto, sem acento. No Facebook, Beba Consciência, se procurar ali vai achar. Eu queria aproveitar para divulgar que a gente já está com o próximo evento marcado. Vai ser no dia 8 de outubro, uma terça-feira. A gente está num lugar novo agora que a gente não fez ainda, chama One Comedoria, também conhecido como Bar do Alceu, na Torre. Vão ser 2 falas da Alana Carvalho, que é mestranda da Sociologia aqui da UFPE, vai falar sobre a questão das cotas na universidade. E a professora Nádia Bernardes, do Departamento de Física aqui da UFPE, falando sobre sistemas quânticos. Então, queria convidar a todos que estão ouvindo para seguir a gente nas redes sociais. A gente já começou a divulgar lá, então tem as informações mais detalhadas por lá. E para aparecer lá no dia 8 de outubro, no Bar do Alceu, para ouvir um pouco e conhecer o programa pessoalmente. @Beba Consciência no Instagram, né? Exatamente, no Instagram e no Twitter. Contamos também com a presença hoje de Rodolfo Lima, né? O mestrando do Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental da UFPE. Obrigado, Rodolfo, pela sua presença. Obrigado também, Roberto. Obrigado, Felipe. Gente, e antes de nos despedirmos, um recado. Hoje eu me despeço do Ecoideia e da Rádio Paulo Freire. Por isso eu gostaria de agradecer a todos que fazem essa rádio acontecer diariamente. Queria agradecer imensamente a confiança das professoras da UFPE, Ivana Fechini, Paula Reis, Ana Veloso, que acreditaram no meu trabalho e me permitiram que eu apresentasse e produzisse um programa de rádio, uma oportunidade única na vida, né? Que nos lembra da importância de uma rádio escola, da importância da Rádio Paulo Freire. Também queria agradecer enormemente a Catarina Polônia, nossa coordenadora operacional aqui da Rádio Paulo Freire, que teve muita paciência com os botões que a gente aperta aqui, que me ensinou a como não explodir a Rádio Paulo Freire, né? Obrigado, Catarina, por todos os seus ensinamentos. Também queria agradecer aos bolsistas e voluntários da Rádio Paulo Freire. Foi muito bom ter todos vocês, aprender com vocês aqui na Rádio Paulo Freire. Também a você, ouvinte da rádio. Gente, muito obrigado mesmo. Essa edição teve a minha apresentação, Roberto Peixoto. E a minha, Felipe Silva. Na produção, Roberto Peixoto, Amanda Mendes, Felipe Silva, Juliana Miguel e Felipe Soares. Nos trabalhos técnicos, Amanda Mendes e Humberto Casemiro. Nas redes sociais, Adriele Hermógenes. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde, gente, e até breve.